Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Emerson Inácio, professor de Biologia, e hoje para mais uma aula da nossa playlist de Genética. Hoje eu irei trabalhar com vocês a herança quantitativa, também conhecido como herança poligênica. Eu dividi essa aula em duas lousas, tá? Então antes de começar a aula eu vou afastar aqui um pouquinho para você já tirar o print e anotar as informações iniciais, tá bom? Bom pessoal, então começando agora a parte de herança quantitativa. Primeiro ponto, tá, é a gente entender o que é esse tipo de herança, certo? Então, olha só a definição que eu coloquei aqui, ó. A herança quantitativa ou poligênica é um tipo de interação gênica em que não há alelo dominante ou recessivo, mas sim alelos aditivos e não aditivos. Estes, associados aos fatores ambientais, determinam a variação fenotípica. Ou seja, vamos tentar entender essa definição. A partir de agora, na herança quantitativa, eu não vou trabalhar com vocês alelo dominante ou recessivo, certo? A nomenclatura que a gente utiliza a partir de agora são alelos aditivos e não aditivos. E que a herança quantitativa ela não é só determinada por a questão do genótipo, mas também fatores ambientais, como eu coloquei aqui, ó. Então, associado aos fatores ambientais, podem influenciar na variação fenotípica, ou seja, a variação de fenótipos diferentes. Tudo bem? Comumente a gente costuma utilizar uma pequena fórmula, tá? Que é P igual a G mais E. Esse P seria o quê, professor? P seria o fenótipo. Então o fenótipo é igual ao genótipo, no caso os genes, mais os fatores ambientais. Tudo bem? Bom, então, o que seriam esses alelos aditivos? É a primeira vez, né, na genética que a gente escuta esse termo alelos aditivos, né? Antes era dominante, recessivo. Então, o que é um alelo aditivo? São alelos que aumentam a intensidade da expressão do fenótipo. Então, quanto mais alelos aditivos, irão determinar uma característica. E hoje eu vou trabalhar com vocês tanto características humanas, quanto também características de plantas, tá? Uma aula bem completa. E os alelos não aditivos, eles têm pouca ou nenhuma influência em relação ao fenótipo. Tudo bem? Bom, para você entender melhor essa questão do alelo aditivo e não aditivo, eu coloquei aqui um exemplo que aparece muito no vestibular. Esse é o exemplo mais comum, mais cobrado em provas, tá? Mas na próxima lousa eu vou colocar outros exemplos para vocês, certo? Bom, pessoal, o exemplo que eu coloquei aqui para vocês é em relação à cor da pele, tá? De antemão, quero falar para vocês que não existe só esses 5 tipos, né? Existem vários tipos, mas dentro da biologia, né, a gente vai trabalhar com essas 5 categorias, tudo bem? E perceba que aqui agora, como eu falei lá no início, a herança quantitativa ela é uma interação gênica, então ela vai ter mais de 2 alelos, né? No caso, a partir de 4 até mais alelos para determinar uma característica, tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Fiz uma tabelinha aqui bem esquematizada para vocês com o fenótipo, né? No caso a característica da cor da pele, o genótipo correspondente e a quantidade de alelos aditivos, tá? Pessoal, um detalhe muito importante, ó. Como é que eu vou saber identificar um alelo aditivo em uma questão? Pessoal, o alelo aditivo ele vai ser representado pela letra maiúscula, tá? Então apareceu a letra maiúscula, é uma questão de herança quantitativa, então alelo aditivo. E o alelo não aditivo, ele vai ser representado pela letra minúscula. Tudo bem? Então vamos lá. Então nós vamos separar aqui 5 categorias, né, da cor da pele. Nós temos primeiro aqui, ó, a pele preta, tá? O genótipo, pessoal, é azão, azão, bezão, bezão. Perceba que para a cor da pele, nós temos 4 alelos, tá? No caso, nós temos aqui 2 pares, tudo bem? Esses 4 alelos aqui, pessoal, todos são dominantes, certo? Dominantes não, perdão, aditivos, né? Lembre, não é dominante, é aditivo. Então, nesse caso, a pessoa que tem a pele preta, ela vai ter 4 alelos aditivos, tudo bem? Uma pessoa que tem a pele parda escura, ela vai ter 3 alelos aditivos. O que significa? 3 alelos com a letra maiúscula. Então, quais são as possíveis combinações? Azão, azinho, bezão, bezão, é uma possibilidade. Ou essa pessoa pode ser azão, azão, bezão, bezinho. Tudo bem? Pele parda média, ela vai ter 2 alelos aditivos, ou seja, 2 alelos com a letra maiúscula. Então, existem 3 combinações aqui, ó. Azão, azão, bezinho, bezinho, é uma possibilidade. Azinho, azinho, bezão, bezão, segunda possibilidade.
ou Azão, Azinho, Bzão, Bzão. A pessoa que tem a pele parda clara, ela vai ter apenas um alelo aditivo, ou seja, apenas uma letra maiúscula. Então ela pode ser Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, ou Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho. E a pessoa que tem a pele branca, ela não vai ter nenhum alelo aditivo, ou seja, ela vai ser Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Ou seja, ela vai ter todos os alelos não aditivos, tá? Bom, eu acho que você conseguiu perceber nessa tabela que quanto mais alelos aditivos, mais a pessoa vai ter a pele um pouco mais escura, tá? Quanto menos aditivos, a pessoa vai ter a pele mais clara, tudo bem? Então é importante você se atentar a isso. Do ponto de vista mais genético, né, de forma geral, os alelos Azão e Bzão, que estão aqui nessa característica, eles estão ligados à máxima produção de melanina. Então os indivíduos que têm o Azão e o Bzão vão estar com a máxima produção de melanina. Já os alelos Azinho e Bzinho, a mínima produção de melanina. Tudo bem? Bom, pessoal, como é que a gente sabe a contribuição do alelo aditivo? No caso, eu coloquei aqui, por exemplo, ó, 4, 3, 2, 1. Como é que eu sei quanto vale esse alelo aditivo? Quanto vai aumentar para cada categoriazinha? Na próxima lousa tem um exemplo que eu vou trabalhar uma continha com vocês. Mas é basicamente assim, ó. Você vai pegar o fenótipo extremo máximo, certo? Vai pegar lá um valor X que a questão vai te dar, vai diminuir pelo fenótipo extremo mínimo. Professor, o que seria esse fenótipo extremo máximo? Olha para cá, olha para a tabela. Se eu pegar um fenótipo extremo máximo, pessoal, seria qual? O fenótipo extremo. Aqui no caso seria a pele preta. Fenótipo extremo mínimo seria a pele branca. Então, aqui em cima e aqui embaixo seriam os meus fenótipos extremos. E aqui no meio seria o quê? Os fenótipos intermediários, tá? Lembrando, pessoal, que tem alguns materiais didáticos, tem alguns livros de biologia, que ao invés de parda, também pode encontrar o termo mulata. Então pode ser mulata escura, mulata média ou mulata clara, tá? Mas comumente, mais atualmente, a gente vê mais essa nomenclatura parda, tudo bem? Então você pega o valor máximo, diminui pelo valor mínimo, né? E vai dividir, no caso aqui, pela quantidade de alelos aditivos. Pessoal, só uma simulação. Quantos alelos aditivos eu tenho aqui para a cor da pele? 4. 4 alelos aditivos. Então você pegaria esse valor, menos esse valor e diminuiria pela quantidade de alelos aditivos, tá? Na próxima lousa eu vou resolver uma questãozinha sobre isso com vocês, tá? Outra coisa importante antes da gente ir para o cruzamento. Número de fenótipos. Pessoal, vamos imaginar que você está lá no vestibular e aí você pegou uma questão sobre herança quantitativa. E vamos imaginar que a questão ela está te perguntando quantos genótipos é possível para uma característica, certo? E aí a questão só dá a quantidade de alelos. Dá a quantidade de alelos e pergunta qual é a quantidade de fenótipos. Como você vai descobrir? Pessoal, você vai utilizar uma regrinha bem fácil. Para você saber a quantidade de fenótipos de uma determinada característica, você vai pegar, olha só, o número de alelos e vai somar mais um. Professor, não entendi. Vamos aqui para a cor da pele, por exemplo. Ó. Quantos alelos aditivos eu tenho? Alelos de forma geral, né? Quantos alelos eu tenho para a cor da pele? 4. Sempre 4 possibilidades. Pode ter algumas variações, né? Mas é sempre 4. Então aqui, ó, número de alelos, 4. Se eu somar mais um, 4 mais 1 vai dar o quê? 5. Então eu vou ter o quê? 5 fenótipos, tá? Por exemplo, na próxima lousa eu vou trabalhar com vocês também a cor dos olhos. A cor dos olhos, pessoal, nós vamos ter 8 alelos. Aqui são 4, né? Lá são 8 alelos. Aí eu pergunto para vocês, quantos fenótipos eu posso formar? Professor, então vamos lá. Se eu tenho 8 alelos e eu colocar mais um, vai ficar 9. Então eu vou ter 9 fenótipos para a cor dos olhos, tá? Olha que legal. Então você pega o número de alelos e soma mais um. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Primeiro exemplo que eu vou trabalhar com vocês aqui, pessoal, é em relação à cor da pele, né, como eu falei anteriormente, e a gente vai fazer um cruzamentozinho aqui para entender. Lembrando que esse cruzamento, pessoal, você tem que lembrar um pouquinho da segunda lei de Mendel, tá? É aquele cruzamento básico que a gente vê lá na segunda lei de Mendel, tudo bem? Se você não viu essa aula, assista aqui no canal também, certo? Então vamos lá. Primeiro eu comecei aqui com um casal, tá? Esse aqui tem a pele preta, esse aqui tem a pele branca. Eu vou chamar aqui de geração parental,
certo? A partir desse cruzamento, nós obtivemos aqui uma geração F1, certo? Nessa geração F1, ó, todos têm o mesmo genótipo. A primeira pergunta que eu faço para vocês, qual é a cor da pele desses descendentes da geração F1? Olha para cá. Então você está vendo que são ó, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Pessoal, quantos alelos aditivos eu tenho aí? 2. Vendo aqui na nossa tabela, qual é a cor que tem 2 alelos aditivos, pessoal? Parda média, tá? Parda média ou mulata média, tá? Então todo mundo aqui da geração F1 vai ter a cor parda média. Agora, o objetivo é a gente ver a F2. Então, olha só. Peguei aqui outro casal, tá? Esse casal aqui, pessoal, esse aqui vai ser da parda média, né? Esse também da parda média, tá? E eu quero saber os descendentes a partir desse casal. Ou seja, desse casal duplo, olha só, não esqueça, duplo heterozigoto. Duplo heterozigoto, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, aí você lembra da segunda lei de Mendel, né? Quais são os gametas, os possíveis gametas, as possíveis combinações que esse indivíduozinho aqui pode formar? Então, olha só. Deixa eu pegar aqui uma caneta para ir acompanhando com vocês, ó. Esse indivíduozinho, ele pode formar a primeira combinação aqui, ó, que é Azão, Bzão, tá? A primeira possibilidade de gameta, tá? Segunda possibilidade, Azão, Bzinho, coloquei aqui, ó, Azão, Bzinho, tá? Terceira possibilidade, ele pode formar um gameta Azinho, Bzão, coloquei aqui, ó, ou ele pode formar Azinho, Bzinho. Então, esse primeiro indivíduozinho aqui, ele pode formar, ele tem 4 possibilidades de gameta, tá? Como esse outro indivíduo ele é igual genotipicamente, ele também pode formar as 4 possibilidades. Então, montei aqui minha tabelinha, e aí eu coloquei, ó, Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão, Azinho, Bzinho. Repeti aqui novamente, por quê? Porque o outro indivíduo, ele é genotipicamente, né, tem o mesmo genótipo para a cor da pele. E aí, pessoal, eu faço aquelas combinações, eu vou juntando, tá? Se você não viu aí a segunda lei de Mendel, é fácil, presta atenção. Aqui eu tenho Azão, Bzão, certo? O que eu vou fazer aqui? Vou pegar esse Azão, Bzão e vou fazer com todo mundo da primeira fileira. Então eu vou só juntando. Exemplo, Azão, Azão, Bzão, Bzão. Azão, Azão, Bzão, Bzinho. Ou seja, eu vou fazendo as combinações, certo? Quando eu termino aqui a minha primeira fileira, eu vou para a segunda. Então, por exemplo, ó, Azão, Azão, Bzão, Bzinho. Azão, Azão, Bzinho, Bzinho. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Vou fazendo. Da mesma forma, terceira fileira e quarta fileira. Quando eu termino essa parte geral da minha tabela, eu vou obter esses seguintes resultados, tá? E aí, pessoal, quando você olha aqui para os resultados, aí você começa a identificar quantos indivíduos vão ter a pele preta, parda escura, parda média, parda clara e branca, tá? Lembrando que aqui nós temos 16 resultados, tudo bem? Então, olha só. Eu coloquei aqui para ficar mais fácil você identificar, lógico que eu não tinha essas cores aqui para colocar, né? Mas eu coloquei aqui algumas cores que eu tinha para você identificar mais fácil, tá? Lógico que você vai fazer, vai treinar, tá? Na próxima lousa também tem outras questões para a gente trabalhar. Então, olha só. Eu pintei aqui de preto o indivíduo que vai ter a pele preta, é só um, tá? Desses 16 resultados aqui, apenas um, ok? E aí eu coloquei aqui, ó, pele preta, 1. Ok. A pele parda escura. Vamos lá. Parda escura são quantos alelos aditivos? 3. Eu coloquei aqui de vermelho, ó. 1. Tem 3, 2, 3, 4. Coloquei aqui, ó. 4. Parda média. Eu identifiquei pela cor verde. Então, a parda média, o indivíduo vai ter, ó, 2 alelos aditivos, né? Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloquei aqui, ó. 6, parda média. Parda clara vai ter o quê, ó? No caso, 1 alelo aditivo. Então, eu coloquei de azul, ó. 1, 2, 3, 4. Ok? E a pele branca, no caso, coloquei aqui o círculozinho, ó. Foi só um único indivíduo. Pessoal, olha que interessante isso. Olha que proporção a gente conseguiu identificar. A proporção fenotípica de um cruzamento de duplo heterozigoto
para a herança quantitativa vai ser o quê? 1 para 4, para 6, para 4, para 1. Pessoal, é muito importante que você lembre dessa proporção fenotípica. Olha o que eu vou falar, qualquer exemplo que você for trabalhar a herança quantitativa, que sejam 4 alelos, que seja 4, tá? 4 alelos, o resultado da geração F2, nesse cruzamento padrão, é 1 para 4, para 6, para 4, para 1. Que é diferente daquele da segunda lei de Mendel, né? Beleza, professor. Beleza. Agora, olha só. Se na tua prova, no teu vestibular, na prova do colégio, tu pegar uma questão desse tipo e tu não tiver muito tempo para fazer essa tabela todinha, ou então não lembrar, fazer o cruzamento, você lembra só dessa tabela aqui, ó. Essa aqui você tem que pelo menos lembrar, né? Ó, você lembrou aqui das características, dos alelos aditivos, mas, por exemplo, na prova tu não está conseguindo fazer o cruzamento. Existe outro caminho para você identificar essa proporção fenotípica, que é através do triângulo de Pascal, que é também utilizado lá na matemática, tá? Esse triângulo de Pascal, ele vai te ajudar nessa proporção fenotípica. Se você for trabalhar com 4 alelos, se você for trabalhar com 6, ou se você for trabalhar com 8, né? Por exemplo, a cor dos olhos são 8 alelos, tá? Então, assim, é muito cruzamento, é muito resultado. Não dá para você ficar fazendo, é uma questão que você tem que responder rápido. Então, você vai utilizar aí o triângulo de Pascal. Olha só esse triângulo, tá? Pessoal, como é que a gente faz, como é que a gente monta esse triângulo? Na matemática, vocês estudam melhor sobre isso, tá? Mas vamos lá. Lembrando que esse triângulo não é só até o 8, tem mais, tá? Eu restringi até o 8, porque é o que a gente vai geralmente utilizar dentro da genética, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, número 1. E aqui, pessoal, esse número que tá aqui, ó, ele vai somar com o que tá do lado e dar o resultado. Por exemplo, ó, aqui, 1 mais 0 vai ser 1. No caso, ó, 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. E assim sucessivamente. Você vai pegar o número, somar com o que tem da direita e vai colocar aqui embaixo. Tudo bem? Agora, olha só. Olha para a linha 4, 6 e 8. Pessoal, na linha 4, linha 4, te lembra de quantos alelos? 4. 4 alelos, ou seja, 2 pares. Na cor da pele, pessoal, a gente trabalha com quantos alelos? 4. Então, olha isso aqui, ó. Olha na linha 4. 1, 4, 6, 4, 1. Pessoal, olha aqui para cima. É a mesma proporção fenotípica que nós encontramos nesse cruzamento de um duplo heterozigoto. Ou seja, se você não fizesse isso aqui, pelo triângulo de Pascal, você saberia que a proporção é de 1 para 4, para 6, para 4, para 1. Agora, lógico que você teria que distribuir isso aqui. Mas ficaria mais fácil. Por quê? Porque tu sabe quem é os fenótipos extremos, tá? E tu sabe quem é os fenótipos intermediários. É lógico que o indivíduo que fosse intermediário, ele vai estar com mais, tá? E aqui seriam os fenótipos extremos. Então ficaria muito mais fácil, não precisaria tu fazer todo esse cruzamento, tá? Você sabendo fazer o triângulozinho, seria bem mais rápido. Por isso que eu coloquei aqui, ó, 4, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Ou seja, você tem 4 alelos, você tem essa proporção para um cruzamento entre um duplo heterozigoto. Agora, professor, eu estou resolvendo uma questão, só que aí a herança quantitativa, ela é de 6 alelos, né? 6 alelos, 3 pares. Ou então ela é de 8 alelos, 4 pares. Como é que eu vou fazer? Pessoal, pelo triângulozinho da mesma forma. Então, se você pegar uma com 6, por exemplo, uma característica Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. Vocês têm 3 pares, né? Nesse caso, 6 alelos. Então, se você fizer um cruzamento entre o duplo heterozigoto, o que você vai encontrar na proporção fenotípica? Aqui, ó. 1 para 6, para 15, para 20, para 15, para 6, para 1. Sendo que, no caso aqui, ó, 1 e 1, fenótipo extremo. E o restante aqui, fenótipos intermediários. E o que for mediano é o que vai aparecer mais. No caso aqui, ó, 20. Se você estiver trabalhando cor dos olhos, por exemplo, onde você tem 8 alelos, né?
Se você fizer o cruzamento duplo heterozigoto, qual é a proporção que você vai encontrar? Olha como é muito resultado, né? 1 para 8, para 28, para 56, para 70, 56, 28, 8, 1. Olha, pessoal, imagina, olha só, imagina, e se tu acha isso aqui já gigantesco, né? Imagina tu fazer um cruzamento, né, de um indivíduo com 8 alelos de cada. É muito resultado. Então, para te ajudar, para ser mais rápido, você vem no diagrama, você já tem aqui a proporçãozinha. É só você ajustar para as características. Tudo bem? Para fechar essa primeira parte, como é que eu sei que esse meu resultado está certo? O que é que eu utilizo para comprovar? Eu vi aqui no triângulo de Pascal que realmente deu 1 para 4 para 6 para 4 para 1. Está aqui no meu diagrama de Pascal. Agora, como eu faço para realmente dizer assim, não, está correto esse resultado que eu obtive? Eu vou utilizar a curva de Gauss. Pessoal, essa curva de Gauss a gente utiliza para ver se nós temos uma distribuição contínua, tá? Que é mais ou menos esse padrãozinho que eu coloquei aqui. Se der esse padrãozinho, é porque você fez corretamente, tá? Como assim, professor? Não entendi. Vamos lá. Eu coloquei aqui embaixo os fenótipos, né? No caso, a pele branca, parda clara, parda média, a parda escura e a pele preta, tá? E aqui eu coloquei os resultados que a gente obteve, ó, 1, 4, 6. Não repeti os números, né? Porque não precisa. Aqui eu vou só juntando. Por exemplo, ó, pele branca, 1. Só tive um aqui, né? Ó, um indivíduo desses 16 resultados. Pele preta, 1 também. Então eu juntei aqui, ó, os pontinhos. Tá? Ou seja, aqui eu poderia colocar também 1 sobre 16? Poderia, tá? Para esses fenótipos extremos aqui. Agora, o indivíduo que tem a pele parda clara e, no caso, parda escura, deram 4. Então, 4 sobre 16. Vou colocar aqui, ó, 4, 4. Já o indivíduo com a parda média deu o quê? 6. 6 sobre 16. Tudo bem? E aí eu faço essa curvinha aqui, ó. Pessoal, fez essa curvinha é porque tá certo. É porque esses resultados que você obteve estão corretos. Então, a gente chama de curva de Gauss, que dá essa distribuição contínua. Beleza? Bom, agora eu vou apagar aqui a lousa, tá? E aí eu vou mostrar outro exemplo humano, que no caso é na cor dos olhos. E também vou mostrar para vocês a herança quantitativa em plantas, tá? E um tópico muito importante também, que é a herdabilidade, onde a gente verifica, né, o quanto uma característica ela é herdável ao longo da geração. Então, espera um pouquinho que eu vou trocar a lousa. Bom, pessoal, continuando, vou mostrar aqui para vocês um pouquinho agora a herança quantitativa na cor dos olhos, certo? Como vocês podem ver, nós temos uma maior quantidade de alelos em relação à cor da pele, tá? Esse método, pessoal, ele foi descrito pelo George Burns, certo? E nesse caso, nós vamos ter aqui, ó, 9 fenótipos, tá? E 8 alelos, tudo bem? Perceba que a cor dos olhos ela pode variar do azul claro até o castanho escuro, tá? Como eu falei anteriormente para vocês, como é que eu sei a quantidade de fenótipos de uma determinada característica da herança quantitativa? Eu pego o número de alelos e vou somar mais um. Então, por exemplo, ó, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho, Dzinho, Dzinho. Ou seja, eu tenho 8 alelos. Se eu colocar mais um, vai dar 9 fenótipos, tá? No caso, a cor do olho azul claro, de acordo com o Burns, né, vai ter 0 aditivos, não vai ter nenhum alelo aditivo, tá? Aí nós temos o azul médio, que é com aditivo, azul escuro 2, o cinza 3, o verde 4, o avelã 5, castanho claro 6, castanho médio escuro, castanho médio 7 e o castanho escuro 8 alelos aditivos, tudo bem? Ou seja, quanto mais alelos aditivos, mais escuro, quanto menos, mais claro, tá? Porém, pessoal, eu queria falar um pouquinho sobre algumas atualizações, né? Estudos atuais, né, indicam que, na verdade, a cor dos olhos, né, em humanos, né, ela não é determinada somente por esses alelos, né? Há estudos que indicam que nós temos vários genes que podem determinar a cor dos olhos e que nem sempre
os alelos não aditivos vão determinar cores 100% claras, tá? Então, existem algumas atualizações, né? Ainda precisa de muita pesquisa para a gente entender um pouquinho melhor, tá? Qualquer nova atualização sobre esse aspecto, eu posso fazer um vídeo depois específico para vocês, tá? Mas, de forma geral, o método de George-Bunz a gente utiliza aqui dessa tabelinha, tudo bem? Outro exemplo que eu trouxe aqui para vocês, nesse caso agora, trabalhando em plantas, tá? Nesse caso, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a altura do eucalipto, né, na espécie Eucalyptus grandes. E eu escolhi justamente esse exemplo para trabalhar com vocês, para a gente verificar uma coisinha que eu falei na lousa passada, né, que é em relação à contribuição do alelo aditivo, tá? Que esse exemplo que eu vou colocar aqui para vocês serve para qualquer outro exemplo que você for trabalhar em prova, tá? No caso da altura do eucalipto, mais ou menos quando essa planta ela está aí com 7 anos, né, ela pode variar de 12 a 20 metros de comprimento. Então, esses 12 a 20 metros vão depender de quê? Vai depender do genótipo, na parte genética, e vai depender também da parte ambiental. Lembra que eu falei para vocês que a herança quantitativa vai ser os alelos aditivos, não aditivos, associados aos fatores ambientais, para determinar as variações fenotípicas, tá? Nós vamos ter aqui 4 alelos. Pessoal, pensa comigo, se eu tenho 4 alelos, quantos fenótipos eu tenho para a altura do Eucalyptus grandes? Professor, 4 alelos mais 1 vai dar o quê? 5 fenótipos, né? Então, 5 fenótipos, 4 alelos mais 1 alelo. Tudo bem? Bom, eu coloquei aqui para vocês em relação ao genótipo, o fenótipo e o alelo aditivo, tá? No caso, o genótipo Rzão, Rzão, Pzão, Pzão, tá? Ele vai determinar, certo? Uma altura de 20 metros, ok? No caso, ele vai ter 4 alelos aditivos, certo? No caso, aqui, ó, 18 metros. 18 metros vai determinar 3 alelos aditivos. Aqui eu coloquei só um exemplo, mas tem outras variações, né? Porque, ó, aqui você pode ter uma combinação, Rzão, Rzinho, Pzão, Pzão. Mas você poderia reorganizar para dar também outra variação. Lembrando que tem que ter 3 alelos aditivos, no caso 3 letras maiúsculas, né? O fenótipo de 16 metros, 2 alelos aditivos. Um exemplo, Rzão, Rzinho, Pzão, Pzinho. O alelo de 14 metros, um alelo aditivo, Rzão, Rzinho, Pzinho, Pzinho. Ou você poderia colocar o Pzão também, né? Só mudar. E 12 metros não teria nenhum alelo aditivo. Ou seja, nos 7 anos ela pode ter essa variação aqui. E aí, pessoal, a pergunta é o seguinte. Aqui é uma questão fácil que nem precisaria você fazer um certo cálculo, né? Dá para você ver visivelmente quanto está aumentando ou quanto está diminuindo. Mas olha só, vamos imaginar que eu tenho uma questão sobre a altura do eucaliptus e eu pergunto assim, ó. Quanto é a contribuição do alelo aditivo? Ou seja, eu quero saber quanto é que aumenta para cada alelo aditivo, tudo bem? Então, nesse caso, olha só, qual é a regrinha? Você vai colocar o fenótipo extremo máximo menos o fenótipo extremo mínimo dividido pelo número de alelos aditivos, tá? Pessoal, qual é o fenótipo extremo máximo? Vamos aqui, ó, fenótipo extremo máximo, 20 metros. Então, eu coloquei aqui, ó, 20. Menos o fenótipo extremo mínimo. Mínimo é quanto? 12, tá? Dividido pela quantidade de alelos. Quantos alelos eu tenho? Pessoal, eu tenho 4 alelos. Então, 20 menos 12 dividido por 4, tá? Se você fizer essa continha bem rápida aí, pessoal, no seu caderno, você vai ver que 20 menos 12 vai dar quanto? Vai dar 8, né? Vai dar 8. Então, 8 dividido por 4 vai dar quanto, pessoal? 2. Então, quer dizer que cada alelo aditivo, né, vai acrescentar 2, né? No caso da diferença aqui da altura, né? Então, por exemplo, ó, se você pegar aqui, ó, cada alelo aditivo ele vai aumentar, em questão do fenótipo, 2 metros. Tudo bem? Aqui é um exemplo simples, mas se você pegar qualquer questão e coloque valores aí, é só você fazer essa formulazinha. Tudo bem? Olha só, pessoal, outro exemplo que eu coloquei aqui para vocês é na herança do trigo, tá? E por que eu coloquei esse exemplo? Porque, pessoal, o pesquisador que trabalhou com
com o trigo, ele foi um dos primeiros pesquisadores, né, a alavancar o estudo sobre a herança quantitativa, né, que foi o Hermann Nilsson Henle, né, em 1910. Então ele trouxe muitos estudos, muitos avanços para a parte da herança quantitativa, certo? E no caso ele começou estudando o trigo, né, a cor do trigo. Como vocês podem ver, o trigo ele pode ir do vermelho escuro ao branco. Deixa eu ajeitar aqui, não. Ao branco. Vamos colocar aqui o N, né, ó. Branco. Então, olha só, pessoal. No caso da herança do trigo, né, descoberta aí pelo o Hermann, nós temos aí, ó, 4 alelos, tá? E no caso, 5 fenótipos. Pessoal, mesmo esqueminha de sempre, tá? Como é que eu sei a quantidade de fenótipos? Pega a quantidade de alelos e soma mais um. No caso aqui, pessoal, o vermelho escuro, ele vai ter 4 alelos aditivos, o vermelho 3, vermelho médio 2, vermelho claro 1 e o branco vai ser 0. Então, eu coloquei esse exemplo porque esse exemplo pode aparecer no vestibular, porque foi de acordo com o pesquisador que deu aí o pontapé inicial para a gente entender aí sobre a herança quantitativa. Então, nesse caso aqui, ó, e na cor da pele também, como são 4 alelos, elas seguem aquele mesmo padrão. Então, quando você for fazer um cruzamento entre um duplo heterozigoto, você vai ter aquela proporçãozinha, 1 para 4, para 6, para 4, para 1. Lembra lá do nosso triângulo de Pascal, né? Se caso você estivesse resolvendo uma questão que fosse desse nível aqui, você iria lá para o nível 8, né? No diagrama de Pascal. Mas 4 alelos é mais comum aparecer no vestibular, tudo bem? E para a gente finalizar essa nossa mega aula, pessoal, queria comentar um pouquinho com vocês sobre um tópicozinho chamado de herdabilidade. Não sei se você já ouviu esse termo, tá? A gente geralmente utiliza esse símbolozinho aqui, né, para herdabilidade, ok? Caso você pegue algum vestibular mais específico, ele pode te cobrar isso, tá? Ou na prova do colégio, ou geralmente um vestibular tradicional, tá? E basicamente o que é a herdabilidade? A herdabilidade, ela representa o quanto uma característica é herdável. Ou seja, na herdabilidade, a gente vai calcular, né, a porcentagem de uma característica passar para outra geração. Isso pode ser em relação à altura ou em relação a outra característica qualquer, né? Então a questão ela vai te dar um exemplo e vai perguntar quanto essa característica é herdável. Como é que você vai ter uma análise sobre isso? Pessoal, os valores, né, eles são aí geralmente de 0 a 1, tá? De 0 a 1. E os valores que são próximos ao 0 indicam que nós temos uma baixa herdabilidade, ou seja, uma baixa transmissão dessa característica para a outra geração. Se o valor ele der próximo a 1, quer dizer que a herdabilidade ela é alta, tá? Então, próximo a 0, herdabilidade baixa, próximo a 1, herdabilidade alta. Um exemplozinho bem simples, tá? Para você ver. Vamos imaginar que a gente está resolvendo uma questão e aí ela coloca um valor para herdabilidade, 0,7, tá? Isso, traduzindo, o que é que significa? Que 70% dessa característica é relacionada ao genótipo. É uma característica genética que está no gene. Ou seja, os 30% que restam, né, é uma questão ambiental, um fator ambiental. Nesse caso aí, pessoal, a herdabilidade é alta ou é baixa? É alta, pessoal, é alta. 70% dessa característica ela ser passada para a próxima prole, tá? Então, se você pegar uma questãozinha que esteja falando sobre isso, é só você verificar se está mais próximo de 0 ou se está mais próximo de 1, tá bom? Bom, pessoal, espero que você tenha gostado dessa aula. Não esqueça também de me seguir lá no Instagram, @prof.emersoinácio, e não perca as próximas aulas de genética, tá bom? Então, até a próxima. Tchau, tchau.